Olá pessoal, satisfação em ter vocês aqui mais uma videoaula, Dr. Bruno falando, e nessa videoaula de hoje sobre o processo penal, eu quero estar aqui falando com vocês sobre um conceito bastante curioso e que acontece muito na prática, né, referente à investigação policial, e que recebeu até um nome curioso. Que nome é esse? Serendipidade. Tá? Então aqui eu montei um roteiro, aqui uma estrutura para estar aqui debatendo com vocês nessa videoaula de hoje os principais aspectos desse assunto que pouca gente conhece, mas que assim, na prática ele acontece e acontece muito. Então até que até foi regulado pelo STJ, foi regulado pela doutrina, foi regulado pela lei e tudo mais, para a gente ter uma noção desse instituto dentro do processo penal. Então vamos lá. Conforme eu já falei antes, esse conceito ele se chama de serendipidade. É um termo assim bem fora do normal, né? Mas assim, se a gente parar para analisar, ele é um conceito simples. O que é isso? Tá? Isso ocorre quando a polícia está investigando um crime e acaba encontrando provas de um outro crime. Tá? E aí, como é que funciona isso na prática? Vamos lá. Então, vamos supor que a polícia ela está investigando sobre tráfico de drogas, tá? Ela tem um mandado de busca e apreensão para entrar dentro da residência de uma determinada pessoa lá, de um determinado investigado, e ao cumprir esse mandado de busca e apreensão, a polícia ela descobre dentro da casa desse sujeito, desse acusado, objetos de um outro crime. Por exemplo, objetos roubados, objetos de um furto, objetos de um roubo. Então, olha só. Olha aqui o que eu escrevi para vocês aqui no roteiro. No processo penal, serendipidade é descoberta acidental de provas. É isso que eu acabei de falar para vocês antes. Estava investigando o tráfico de drogas e aí descobre provas que ocorreu um crime de roubo, por exemplo. Descoberta acidental de provas que não estava inicialmente no foco da investigação inicial, tá? Então é esse exemplo que eu acabei de falar. Então pode ser qualquer outro crime. Aqui eu falei que ela estava fazendo uma busca e apreensão de tráfico de drogas e descobriu evidências de um roubo, mas pode ser qualquer outro crime, tá? E aí, então, agora que nós já sabemos do que se trata a serendipidade, a doutrina, né, os estudiosos do direito, os juristas, eles dividiram a serendipidade entre objetiva e a subjetiva, tá? A objetiva é quando surgem indícios de um crime diferente daquele que estava sendo investigado. Então, vamos lá, Joãozinho estava sendo investigado por tráfico de drogas. E a polícia descobre evidências de, além do crime de tráfico de drogas, Joãozinho também cometeu o crime de roubo. Então, mesma pessoa, tá? Porém, outros crimes que foram atribuídos a ela. Serendipidade objetiva. Agora tem a subjetiva, que é quando aparece o envolvimento de uma nova pessoa que até então não estava sendo investigada. Então, por exemplo, Joãozinho estava sendo investigado por tráfico de drogas, e aí no curso do processo, tá, cumprindo esse mandado de busca e apreensão e tal, a polícia descobre que Mariazinha também estava envolvida nesse lance de tráfico de drogas. Então, nesse caso aí, aconteceu uma serendipidade subjetiva, porque até então, quem estava sendo investigado era o João, a polícia só tinha conhecimento que o Joãozinho que estava envolvido, porém, depois a polícia descobre que existem outras pessoas ali no meio. Então, serendipidade subjetiva, tá? Então, deixa eu ver aqui no roteiro mais ou menos. Tá, abordei já o que eu queria falar com vocês. Agora, o entendimento do STJ, que isso eu falei para vocês no início dessa videoaula, que é um tema que foi parar no STJ. Porque num primeiro momento, as pessoas ficaram assim, como é que a gente vai agir nesse caso? As autoridades,
os juristas, os doutrinadores. Então, esse conhecimento ele chegou lá no STJ e o que foi que o STJ decidiu, tá? Qual é o entendimento do STJ? O STJ ele tem entendido que as provas obtidas por serendipidade, elas são válidas, elas são lícitas. Desde que a diligência original, por exemplo, aquela busca e apreensão que aconteceu lá no começo, tenha sido legítima. Então, né, por exemplo, a autoridade policial, para fazer um mandado de busca e apreensão, né, para entrar na casa de uma pessoa, por exemplo, ela precisa de um mandado judicial. Então, se ela tinha em mãos esse mandado judicial, que é algo legítimo, ela entrou na casa dessa pessoa e aí descobriu evidências de um outro crime, nesse caso aí, a coleta dessas outras provas, ela é considerada válida, tá? Se não teve abuso de autoridade, a prova ela vai ser usada no processo. Então, esse é o entendimento que vigora do STJ, tá? Então, principais pontos que eu queria aqui trazer para vocês sobre serendipidade. Se ainda ficou alguma dúvida, se vocês ainda não entenderam alguma coisa, algum conceito referente a esse tema, deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal. Leio tudo, respondo tudo, é uma honra estar aqui podendo ajudar vocês. E vocês também podem me ajudar, pessoal. De que forma que vocês podem me ajudar? É vocês se inscrevendo aqui no meu canal, se você ainda não for inscrito. Tá chegando hoje aqui de paraquedas no meu canal, então se inscreve aqui no meu canal. Deixa teu like ajuda a fortalecer meu canal, ajuda a fazer com que essa videoaula ela chegue a cada vez mais novas pessoas. Então, gostou dessa videoaula? Deixa teu like, se inscreva e ativa o sininho de notificações aqui embaixo, que aí você não vai perder nenhum conteúdo aqui do meu canal. Chegou conteúdo novo, você já vai ser imediatamente informado e atualizado. Vai aparecer aqui em cima também, pessoal, uma playlist de processo penal com todas as aulas que já foram gravadas aqui no meu canal, tá? Vou botar de processo penal e de direito penal. Então, se você está chegando hoje, perdeu alguma aula, clica aqui nessa playlist que você vai ter acesso a todo o conteúdo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo apoio de sempre e nos vemos na nossa próxima videoaula recheada de informações e atualizações. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.